Se você quer minimizar o tempo de inatividade dos seus funcionários, proteger os dados que são dos ativos mais importantes da sua empresa, manter a continuidade dos seus negócios e ainda estar em conformidade com legislações como a LGPD, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre Disaster Recovery, o plano de recuperação de desastres. Bom, e você acha que isso não vai acontecer na sua empresa, não é mesmo? Então veja essas notícias aqui, ó. Ataque hacker cresce em empresas menores, assim como o preço do resgate, 48 vezes. Hackers causaram prejuízos a cerca de 25% das empresas brasileiras em 2022. Uma em cada 4. O Brasil é líder em cyberataques na América Latina. Veja que isso está muito mais próximo do que você imagina. Bom, e o que é o processo de Disaster Recovery, ou esse plano de recuperação de desastres para a TI? Basicamente você ter um planejamento muito claro do que deve ser feito para que você consiga voltar ao funcionamento da sua empresa depois de um evento disruptivo. Esse evento pode ser ocasionado, por exemplo, por uma enchente, pode ser ocasionado por uma queda de energia cada vez mais comum e mais longas, né, acontecem no Brasil inteiro, como um ataque de ransomware, uma questão de um hacker fazer um ataque, como a gente viu nas notícias no início desse vídeo. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer para começar essa atividade, para pensar em disaster recovery, é em pensar no passo a passo que a gente deve tomar para proteger esses ativos e para resgatar o teu ambiente e colocar ele de novo para funcionar. E por que é importante você ter um plano de recuperação de desastre para o seu negócio, independente do tamanho ou do segmento? Você precisa pensar em como que você vai continuar a sua empresa, vai continuar operando, vai saber quem você vai cobrar, vai saber quem você deve pagar, né, mesmo quando aconteça algum tipo de incidente mais grave dentro do teu negócio, da tua TI, que pare o teu ambiente todo. Então, o que seriam as importâncias? A questão de minimizar o tempo de inatividade. Então, a gente vai definir o que é o RPO e o que é o RTO, que seria o tempo que eu tenho para voltar o meu ambiente a funcionar, o que é aceitável para o meu negócio em relação ao objetivo de tempo de retorno, e o que é o ponto de restauração, ou seja, eu posso, por exemplo, se eu fizer um backup semanal, perder uma semana inteira de dados? O meu negócio suporta isso? Né? Eu vou conseguir, através de repente, documentos impressos, voltar e redigitar isso tudo dentro do meu sistema? Ou não? Eu posso aceitar 24 horas, tem alguns negócios que eu preciso de alguns minutos, segundos. Imagina um grande e-commerce, por exemplo, com milhares de operações por minuto, se você perder um minuto de dados dentro de um plano de recuperação. Então a gente precisa definir isso tudo. Uma vez que a gente tem esse objetivo, a gente vai conseguir começar a planejar o nosso disaster recovery, tá certo? Então, um dos objetivos, uma das importâncias é a gente ter muito claro qual que é esse tempo, qual que é a possibilidade de perda e conseguir fazer um planejamento para minimizar o tempo de inatividade. Outras vantagens, a proteção dos próprios dados, né? A gente vai falar no plano de disaster recovery como que a gente protege esses dados, como que a gente vai retornar esses dados no caso de um incidente, tá certo? Quantas cópias a gente deve manter para que a gente tenha uma diminuição desse risco, uma possibilidade melhor de restauração dos nossos dados. A gente vai ter que falar sobre manter a operação do nosso negócio, a continuidade do nosso negócio, isso para proteger, inclusive, a imagem da empresa perante os seus clientes, para proteger os próprios funcionários do trabalho deles. Então, como que a gente mantém a operação? Vai ser todo mundo em casa? A gente vai trabalhar numa filial que a empresa tenha? A gente tem um parceiro de negócio que a gente pode usar? Vamos pegar um coworking? Então, como que a gente vai trabalhar isso tudo? Como que a TI vai sustentar essa operação no caso de um desastre? E a questão de conformidade, né? A LGPD, por exemplo, ela traz toda essa responsabilidade se os dados pessoais forem vazados, né, ou indisponíveis, estiverem disponíveis. É um incidente de segurança, sendo um incidente de segurança que pode ocasionar risco para esse titular, eu preciso comunicá-lo. Então, imagina toda a questão, além das multas, das sanções, essa questão de como que a gente vai comunicar aos nossos clientes, né, aos nossos funcionários que a gente teve algum problema que impactou o dia a dia da vida deles. Existem outras legislações, como provimento 74 dos cartórios, que exigem um plano de recuperação de desastre. Então depende do teu segmento, inclusive você tem legislações, regulações específicas que exigem um plano de desastre. Tá? Então essas são importâncias aí que a gente deve tratar quando a gente está pensando no plano de recuperação de desastres. Bom, a gente está falando aqui sobre o plano de recuperação de desastre para a parte de tecnologia, mas tem que entender que isso tudo está baseado nos objetivos de negócio.
né? Então a gente não vai entrar aqui em relação à questão do físico, mas você tem que pensar o que é aquilo que é crítico para a sua empresa, o que é aquilo que é crítico para o departamento em questão. Então, como a gente sugere um passo a passo para você implementar um plano de recuperação de desastre na sua empresa? Que você monte primeiramente uma equipe multidisciplinar, né? E aí, obviamente, se a empresa é pequena, você é o proprietário ou o gestor e sabe sobre o processo de todas as áreas, vai acabar sendo, você vai acabar liderando e precisando, de repente, só de uma ou duas pessoas para te ajudar. Mas uma empresa maior, entende-se que você traga, seria uma boa prática que você trouxesse pelo menos um representante de cada área para poder apoiá-lo em desenvolver uma análise de risco, identificando o que é mais crítico para aquele departamento, o que deve voltar a funcionar, quanto tempo, qual que é o ponto de restauração e o tempo de restauração que eu devo ter como objetivo para que eu atenda às necessidades do negócio. Então eu montei a minha equipe multidisciplinar, eu vou fazer uma análise de risco, né, olhando sempre para a questão da criticidade dos ativos de informação. Fizemos uma análise de risco, aí a gente consegue montar o planejamento de como que a gente vai mitigar esses riscos, quais as ferramentas que a gente pode utilizar para mitigar esses riscos, qual é a melhor forma de fazer isso. Depende do negócio, vai variar. Se eu já estou, por exemplo, com a maior parte dos meus recursos de tecnologia em nuvem, é um plano. Se eu tenho tudo dentro de casa, em house, ali os meus servidores todos físicos, eu tenho que pensar num outro plano, né? Máquinas redundantes e outras coisas. E aí, uma vez que a gente conseguir montar esse planejamento, mitigando esses riscos todos que foram definidos, a gente não pode deixar de pensar em treinar essa equipe para responder aos incidentes. Então, a cultura, né, do plano de desastre, da recuperação de desastre, ela tem que ser, isso tem que estar muito no dia a dia, na ponta da língua, na cabeça de cada uma das pessoas que estão trabalhando no seu negócio. Por quê? Porque senão, quando acontece o problema, todo mundo sai correndo, né? A gente não tem uma forma clara de saber o que vai ser o passo a passo, quem vai ser responsável por A, por B ou por C dentro desse planejamento. Então, é importante que a gente faça a cultura e o treinamento dessa equipe para responder esse incidente. Cada um saiba o seu papel e a sua responsabilidade nesse plano de recuperação de desastre. E uma vez que a equipe está treinada, tem que testar. Né? É a questão do PDCA da melhoria contínua. A gente até brinca aqui, né? Por exemplo, o backup é um dos itens de um plano de recuperação de desastre. Né? Você não tem que pensar em fazer o backup ou ter um teste de backup, você tem que ter um teste de restauração. No plano de recuperação de desastre é a mesma coisa. Tem que colocar o plano em prática e ver o resultado daquilo tudo. É uma simulação. Né? A gente cansou de ver em filmes americanos aquela questão de teve um incêndio, todo mundo sai da escola ali, vai fazendo as filinhas, vai medindo o tempo. Basicamente é a mesma coisa, só que em termos de tecnologia. Né? Então a gente vai voltar, vamos colocar redundância para trabalhar, vamos ver, fazer um teste de restore, vamos ver o tempo de eletricidade, quanto tempo que aguentaria os nossos breaks. Então a gente tem que pensar em tudo isso, testar para saber o passo a passo que a gente vai ter que atender. Bom, e aí a vantagem da tecnologia é que a gente tem diversas ferramentas, diversas possibilidades. Por exemplo, aqui a gente adota algumas soluções de acordo com o perfil e o tamanho de cada cliente, mas basicamente, né, uma ferramenta que atende muito bem, que a gente faz o trabalho aqui, ela está integrada à nossa solução de backup em nuvem. Então, uma vez que eu já faço o backup dos dados, das máquinas virtuais daqueles servidores dos nossos clientes em nuvem, a gente tem a opção de habilitar para que esse backup ele já fique montado dentro de uma máquina virtual. Aí, no caso de eu precisar startar o meu planejamento de recuperação de desastre, em vez de eu ter que pegar aquele backup, baixar, subir uma máquina nova, instalar, nesse ambiente virtualizado eu vou lá e consigo dar um play. Né? Coloco em operação essa máquina que já está montada baseada no meu backup. Né? Inclusive a gente consegue automatizar esse runbook, que a gente chama, de falar, olha, se eu perder a comunicação com esse ambiente durante X horas, não conseguir, você starta essas máquinas, eu passo a trabalhar através desse ambiente, que é um ambiente de redundância ali na própria nuvem, e à medida que eu volto à comunicação, ele faz o processo inverso. Ele pega os dados que foram ali, traz para o ambiente local, através dessa replicação inteligente do próprio backup, e depois eu passo a trabalhar no meu ambiente anterior, tá certo? Seja ele em nuvem, seja ele local. Então, essa é uma das facilidades que a gente tem, de automatizar esse processo já na mesma ferramenta que eu estou fazendo backup. E eu já estou testando. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem lá 4 horas que a gente reserva dessa instância para fazer o teste. Né? Obviamente, a gente tem que já deixar essa rede interligada ao nosso ambiente em nuvem, mas uma vez interligado, a gente já pega lá 2, 3 estações, fala, estou habilitando a questão do desastre, testa
o acesso por aquele íconezinho que nós já deixamos na máquina de vocês lá para vocês trabalharem dentro do ambiente de teste que a gente está fazendo agora aqui. Então, isso é uma das facilidades, né? A gente não vai pensar só no backup, como eu falei, o plano de disaster cover não está só atrelado a backup e a restauração, mas aqui nessa ferramenta a gente já tem a questão de ferramentas de monitoramento para que a gente atue na questão preditiva do problema, então é inteligência artificial, né, análise heurística, já ajudando a gente a falar, olha, pode ser que aconteça um problema, a gente está prevendo que pode acontecer um problema, o seu crescimento de consumo de disco está mais alto do que o normal, você está tendo um consumo de processador, de memória, enfim, de recurso, ou as mensagens no seu log de erro, no seu evento, no seu log de eventos, está começando a ter vamos dizer assim, uma quantidade maior do que o normal. Então ela consegue identificar aquilo e te prever, né? Olha, pode ser que aconteça um problema e você trabalha na manutenção preventiva. Entra para fazer análise antes do problema acontecer. E aí, se o problema vem a acontecer, então o ransomware, vamos dizer que ele conseguiu passar as barreiras e começou a atuar naquele servidor, porque é um ataque de zero day, né? Não tem vacina nem nada. Ele identifica aquele comportamento, ele já para aquela aplicação e volta o backup daqueles arquivos que foram criptografados antes de criptografar o disco inteiro com os dados do último backup. Então, isso são todas possibilidades que a gente tem através das ferramentas corretas, que tem inteligência correta, né, modernidade, para que a gente consiga apoiar o nosso plano de recuperação de desastre. Bom, então, resumindo, né, a recuperação de desastre é um componente crítico na estratégia de TI de qualquer organização. Né? Ao ter um plano sólido de recuperação de desastre, a gente consegue minimizar esse tempo de inatividade, proteger os nossos dados, mantermos a continuidade dos nossos negócios e na garantir a conformidade com as leis e regulamentos que a gente tem no país. Tá certo? Então, lembre-se, né? Desastres podem acontecer em qualquer momento, então é importante você estar preparado. E é para isso que vem o plano de recuperação de desastre. Esteja preparado. E se precisar de um apoio, conta com a gente. Se você gostou do vídeo, do conteúdo do vídeo, compartilha, curte, comenta, manda suas impressões, a gente está sempre aberto aí e é um prazer ouvir o que você tem a dizer sobre esse conteúdo, tá certo? Até logo!